Olá, amigos. Meu nome é Eduardo Nagai, né? E nós estamos inaugurando hoje, lançando o estudo bíblico A Base da Salvação, né? Nós tivemos aí um outro estudo bíblico, que foi estudo bíblico Haja Luz, e hoje nós vamos começar um novo estudo, né? Modificando um pouco o tema em relação às lições que nós vamos tirar da Bíblia, né? E nós vamos começar aí uma série de 5 lições que tem como tarefa entender como que nós podemos salvar a nossa alma. Porque Jesus fez uma pergunta quando ele estava aqui. Que vantagem tem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque nós observamos que em torno de nós existem muitas pessoas que estão tão preocupadas em ser bem-sucedido, em ter fama, sucesso, carreira, família. A gente pensa tanto disso, dessas coisas, que nós esquecemos do mais importante, que é salvar a nossa alma. Porque isso que nós estamos vendo em nossa volta, isso um dia vai morrer, tudo vai perecer. Nós mesmos vamos morrer um dia, todas essas coisas vão passar, mas uma coisa não vai passar, que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não volta atrás. E Ele nos diz que a alma daquelas pessoas que vão se salvar, elas vão permanecer eternamente ao lado de Jesus Cristo, glorificando ao nosso Deus. Imagina passar a nossa vida, toda a eternidade ao lado do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Novas terras virão, novos céus, né? E nós vamos poder usufruir de tudo o que tiver disponível, né? E lembra, em Gênesis, a gente vê que Adão e Eva foram colocados no meio do Jardim do Éden. O que era o Jardim do Éden? Era um lugar onde tudo estava disponível para os homens, menos um fruto, que foi exatamente o fruto que eles comeram e que era proibido, né? E aí eles foram tirados de lá, mas Deus promete que nós seremos colocados novamente no paraíso. Mas só aqueles que se salvarem, só aqueles que forem fiéis ao Senhor até o fim. E é difícil se manter fiel até o fim? Claro que é difícil, porque o mundo vai tentar ficar na nossa frente para não recebermos esse galardão. Mas só que Jesus Cristo promete que se você perseverar na fé, você será recompensado com a vida eterna. Essa é a salvação, né? Nós tomarmos posse da vida eterna. Porque Adão e Eva tinham isso nas suas mãos. Só que eles perderam. E agora nós temos que conquistar. E como que é conquistar? É manter a fé. Imagine a fé como uma vela. Que você tem que atravessar uma cidade escura com uma vela na mão. No caminho, o que vai acontecer? Muito vento vai tentar apagar a vela, né? Muitos obstáculos estarão disponíveis na nossa frente para tentar apagar a fé, a nossa fé. É uma chama miúda, que a gente tem que lutar para que ela não se apague. Não é uma coisa que a gente tem certeza que vai permanecer até o fim. A gente não sabe se muita coisa vai acontecer na nossa vida, mas a gente tem que estar preparado, e a preparação ela é feita através da palavra de Deus, e a palavra de Deus é a arma, é a ferramenta que nós temos para mantermos a nossa fé, para que a fé se mantenha acesa. Você quer isso, irmão? Então acompanhe as 5 lições que nós vamos ter. Essa de hoje é a primeira lição, e nós vamos ver um pouco sobre Jesus Cristo hoje, né? Nós vamos ver aí 3 textos sobre Jesus Cristo para a gente entender sobre a salvação, porque Jesus nos trouxe a palavra de salvação e nós só podemos conquistar nossa salvação através do nome de Jesus. Então vamos ver o que é isso que Jesus, né, que chama de salvação, e também vamos ver quem foi Jesus Cristo, né? Então nós vamos começar aí direto da Bíblia, no livro de Hebreus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seu próprio pecado, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar o sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àqueles que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para o que lhes obedecem, sendo designado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, então essa foi a palavra, né, que nós encontramos em Hebreus, né, capítulo 4, do versículo 14 a 16, e depois também o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10, né? Bom, então nós vemos aqui que se trata de Jesus Cristo, né? A Bíblia está falando nessa palavra sobre Jesus Cristo. E quem foi então Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Nós vemos aqui que está falando, ó, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Que fé é essa que o apóstolo está falando que nós professamos? É a fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muitos, quando Jesus veio para a terra, não creram que ele era Filho de Deus. Mas algumas pessoas sim reconheceram a divindade, né? A divindade de Jesus, porque Jesus veio em carne para a terra, mas ao mesmo tempo ele é Deus, né? Ele é o Filho de Deus. Então tem o Deus Pai e Deus Filho. E Jesus Cristo é esse, né, que foi profetizado pelos profetas anteriores a ele. Né? Ele foi profetizado que viria o servo de Deus, né? A raiz de Jessé, né? Então essa raiz seria o quê? Né? Que subiria como um renovo. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi escolhido para nos trazer a mensagem de salvação. Então é essa fé que nós professamos aqui, que a Bíblia fala. Nós temos toda a firmeza da fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Jesus Cristo, ele veio em carne, mesmo ele sendo Filho de Deus, ele veio para nos resgatar das mãos do inimigo, das mãos do diabo, né? Então ele veio nos resgatar e sofreu todas as tentações. Ele tinha um corpo nesse tempo que ele estava aqui na terra. Ele tinha um corpo e ele sofria. Ele sentia as nossas dores, sentia as nossas enfermidades. Ele sabia que é difícil para o homem se manter sem pecado, mas ele conseguiu, ele venceu o pecado. Para quê? Para mostrar a nós que nós também podemos vencer o pecado. Se nós cremos
que Ele é Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados, e a partir daí nós temos que buscar uma vida em santidade. Santidade quer dizer sem pecado, né? Ele continua assim, ó, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então Jesus tem esse ministério, né, de nos socorrer. Se nós precisarmos, se nós sentirmos necessidades, nós temos que invocar o poder de Jesus Cristo. Porque aí o poder de Jesus Cristo vem fazer o que em nós? Vem nos resgatar da opressão maligna, né? Todo sumo sacerdote, então agora ele está falando do sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele homem que é escolhido por Deus para ser o líder espiritual de uma determinada comunidade de irmãos, né, de uma determinada congregação. Hoje nós traduzimos a palavra sacerdote por pastor, né, que é o líder de uma determinada igreja. O pastor, ele é levantado por Deus. Para quê? Para ser o líder espiritual de um determinado povo, né? Porque antes de Jesus Cristo, todos os homens, eles estavam sem um pastor. Eles estavam sem um sacerdote. Tinham sacerdotes, mas só que as ovelhas de Cristo não estavam unidos em torno de um sacerdote. Mas depois que Jesus veio, ele veio para quê? Para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. As ovelhas que estavam dispersas agora, eles têm uma voz a quem seguir, que é Jesus Cristo, que a gente vê pela Bíblia, né? E vemos também pelos testemunhos que os irmãos dão da conversão, da sua experiência com Jesus Cristo, né? Olha só, então está falando que todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados, né? Então, quando nós cometemos um pecado, nós temos que oferecer um sacrifício a Deus. Só que isso foi antes de Jesus. Mas quando Jesus veio, ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Então nós não precisamos mais nos sacrificar, mas nós precisamos o quê? Ir em direção a Jesus Cristo. Porque a partir do momento que a gente vai em direção a Jesus Cristo, nós recebemos toda a misericórdia de Jesus, né? E ele perdoa, né? Ele é capaz de compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio, né, o próprio sumo sacerdote, está sujeito à fraqueza, porque ele é um ser humano, o sacerdote. Jesus Cristo, ele era humano nesse tempo, mas ele também é Deus, né? Então ele não cometeu pecado. Mas o sumo sacerdote, todos os sumos sacerdotes, eles são passíveis de cometer erro. Eles são seres humanos. Os pastores hoje cometem erro também. Só que quando um servo de Deus comete um erro, ele sabe que está errando e ele deve obrigatoriamente pedir perdão a Deus, né? Por isso ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então Jesus Cristo já fez isso. Ele é o grande sumo sacerdote de todos, né? De toda a humanidade. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Jesus Cristo, ele não se declarou o sumo sacerdote, mas foi Deus que o declarou. Deus disse para ele: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha que bênção, né? Olha que glória. Essa é a glória de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele é Deus, né? Filho de Jeová, do Deus Todo-Poderoso, e ele desceu para a terra, né, para se sacrificar por nós, para mostrar para nós como nós devemos nos salvar. Aí ele fala assim, ó: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então Jesus reconheceu a submissão a Deus. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele reconheceu, ele foi submisso na terra, né? Ele ungiu os pés dos discípulos quando ele estava na terra. O discípulo, né, o Pedro, ele falou: não, Senhor, eu não sou digno de ser ungido pelo Senhor nos meus pés. Aí Jesus falou: não, se você não permitir que eu unja seus pés, então você não fará parte de mim.
né? Então aí os discípulos tiveram que permitir Jesus ungindo os pés dos discípulos. Olha que humildade, né? E ele também, quando foi batizado, ele foi batizado por João Batista. E João Batista falou: eu não sou digno de amarrar a sua sandália. Mas Jesus falou: não, por hora deixe estar. Então eu vou fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? Que Jesus se humilhasse, ele viesse humilde aqui na terra, para depois que ele morrer, ele ressuscitasse no terceiro dia, ele subiria aos céus em glória. Mas ele teria que passar pela terra sem pecados, né? E ele foi tentado pelo diabo. O diabo tentou ele. Deus permitiu, né? Jesus permitiu que ele mesmo fosse tentado pelo diabo, pela carne. Mas ele superou, ele venceu, né, tudo. Aí continua aqui, ó. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecessem. Olha que palavra bonita, né? Então, ele foi aperfeiçoado, ele foi melhorado de que forma? Através do sofrimento que ele teve na terra. Muitas vezes nós sofremos e não sabemos por quê, mas é o nosso sofrimento que gera o aperfeiçoamento da nossa vida. Nós nos aperfeiçoamos, né? Muitas vezes nós queremos dar um passo para Jesus Cristo e o que acontece? Muita coisa se vem contra nós. Nós somos provados, somos tentados, e aí nós podemos desistir ou permanecer firme. Se a gente permanecer firme, a gente vai ser coroado um dia. A gente vai sentar ao lado de Jesus. A gente vai cear à mesa de Jesus. A gente vai comer uma ceia do lado dele. Mas nós devemos fazer o quê? Perseverar e obedecer a Jesus. Nós devemos obedecer. Porque nós só vamos conquistar a salvação eterna se nós obedecermos a Jesus. Né? Porque ele foi designado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Então ele é o sumo sacerdote eterno. Os sacerdotes, quando estão na terra, eles só são enquanto eles estão na terra. Mas Jesus é o eterno, ele é o sumo sacerdote. Sumo quer dizer o quê? O principal, o primeiro. Né? Então o sacerdote é o líder espiritual. Então Jesus é o nosso grande líder espiritual. Sem ele, nós não podemos conquistar a salvação. Então vamos ver um outro texto da Bíblia que fala sobre isso também. Agora nós estamos aqui no livro de Mateus, capítulo 16, onde nós vamos ver a confissão de Pedro, né? Então Jesus está entre os discípulos e Jesus pergunta para eles: quem é que estão falando aí que é o Messias, né? Quem é que estão falando por aí que é Cristo? E um dos discípulos fala que, olha, alguns dizem que é o profeta Elias, outros Jeremias, outros dizem que é algum dos outros profetas, né? Então Jesus está observando o que está acontecendo em volta, né? Olha lá. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Né? Quem é Cristo? Né? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então as pessoas dessa época ainda não estavam com os olhos espirituais abertos para reconhecerem que Jesus é Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Ainda muita gente não estava convencida ou não sabia, né? Muitas pessoas ouviam Jesus e admiravam Jesus, mas ainda, inclusive os discípulos, né? Às vezes a gente acha que Pedro sempre foi Pedro, que João sempre foi João, né? Que os discípulos sempre foram essas pessoas abençoadas que a gente vê em Atos dos Apóstolos, né? Quando eles se tornam apóstolos. Não, os discípulos, eles também tinham dúvidas enquanto estavam seguindo a Jesus. Eles decidiram seguir Jesus, né? Jesus chamou, e Pedro, por exemplo, ele era pescador. E Jesus prometeu a Pedro que se ele seguisse ao mestre, o que aconteceria? Ele seria pescador de homens. E Pedro se convenceu e foi. Ele largou tudo, ele era casado e largou a esposa, né?
entregou, deixou um dinheiro com a esposa para ela viver, né? E seguiu Jesus, deixando o barco. Imagina, ele era um pescador. Ele tinha um barco para ele ir pescar, ele tinha as redes, só que ele decidiu abandonar tudo para seguir a Jesus. Então, ele sabia que Jesus era um grande líder e que ele queria seguir. Só que ainda não estavam convencidos que ele era filho de Deus, mas eles achavam que ia ser um líder político. Ele ia combater os romanos, né? Mas não era essa a proposta. Jesus, ele é o filho de Deus, mas ainda os discípulos estavam aprendendo, eles eram discípulos. Eles estavam ouvindo, eles viam as maravilhas, né? Os milagres que Jesus fazia, as curas. E aí eles iam se convertendo, né? Olha só. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Né? Aí ele colocou os discípulos na parede. Quem vocês acham que eu sou? Né? Perguntou para os discípulos. Aí um deles, que é o apóstolo, que é o discípulo Pedro, né? Falou assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nesse momento Jesus estava sendo exaltado, porque Pedro, ele reconheceu a filiação, né, a divindade de Jesus. Jesus é o Filho de Deus vivo. Mas será que o Pedro, ele falou por ele mesmo, pela carne? Olha só o que Jesus respondeu. Ó. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meio do Pai que está nos céus. Então o Pedro, discípulo, ele foi usado por Deus para exaltar o nome de Jesus Cristo. Então Jesus fala feliz, né? Bem-aventurado em algumas Bíblias, né? Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque quem o revelou não foi a carne e o sangue, mas foi Deus, o Pai, o meu Pai que está nos céus. Foi Ele que revelou a você isso. Aí ele continua aqui assim, ó. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Hades é inferno. Né? Então, porque Pedro reconheceu em espírito, né? Reconheceu sendo usado pelo Espírito Santo, que Jesus é Cristo, então Jesus falou a Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Né? Então, Jesus estava mostrando para Pedro que ele vai ser o futuro líder da igreja de Jesus. Pedro seria o grande líder, né? E ele lideraria os outros apóstolos, né? Para quê? Para edificar a igreja de Jesus Cristo. E sobre essa pedra, que a pedra é Jesus Cristo, né? Mas por que Jesus deu a Pedro a liderança da igreja? Exatamente porque Pedro foi o primeiro que reconheceu o nome de Jesus, que exaltou o nome de Jesus. Ele foi o primeiro que foi usado pelo Espírito Santo, porque ainda eles não tinham o Espírito Santo entre eles ainda. Eles estavam do lado de Jesus, não precisava do Espírito Santo. Mas olha só, Jesus fala: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Olha só, né? Então o inferno não vai poder vencer a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é que vence o inferno. E quem que é a igreja hoje? Hoje somos nós a igreja. Naquela época era Pedro, era João, era Tiago, eram todos os apóstolos, Tomé, né? Todos os apóstolos. Mas hoje somos nós a igreja. Nós é que devemos liderar, nós é que devemos levar a palavra às outras pessoas que ainda não conhecem. Nós temos essa obrigação. Se nós não fizermos isso, nós não seremos salvos. Porque Deus nos deu a palavra e nós devemos levar agora a palavra a todos os outros. E aí Jesus fala assim, continua assim para Pedro, né? E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra
terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Naquele momento, Jesus estava dando a Pedro a chave. Qual que é a chave? É a chave espiritual, é o Espírito Santo. Aí ele fala, o que você ligar na terra será ligado no céu. Por quê? Porque a partir desse momento, a chave, que é a palavra de Deus, ela vai ser usada para quê? Para ser o intermédio, para ser a ligação entre o céu, a terra e o céu. Então, de que forma que a terra vai ser ligado ao céu? Através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, da palavra de Jesus. Então, quando nós estamos usando a palavra de Jesus, nós estamos usando a palavra que Deus deu a nós para falarmos com você. Então aquele que usar a palavra de Deus, aquele que pregar a palavra de Deus, ele estará ligando o céu e a terra. Essa é a chave que Jesus deu a Pedro e que hoje ele dá a nós. Hoje está disponível, a palavra de Deus ele está disponível para nós. Hoje nós utilizamos a Bíblia. Então enquanto eu estou falando com você sobre a palavra de Deus, irmão, é o Espírito que está revelando a mim para falar com você. E eu estou ligando, nesse momento, em nome de Jesus, a terra aos céus. Você está sendo ligado aos céus agora, nesse momento. E essa é a salvação. Se eu obedecer a Jesus Cristo, eu estarei sendo ligado na terra, nos céus. Se eu obedecer a Jesus, eu estou salvo. E se eu desobedecer ao Senhor, eu estarei desligando também no céu. O que eu desligar na terra será desligado no céu. Percebe isso, né? Então eu tenho que usar o quê? A palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus vivo, né? E nesse momento que ele conversa com os discípulos, ele estava na terra. Daí ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e deixou para nós o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo é a chave da terra com o céu. E nós estamos usando o Espírito Santo quando nós falamos sobre Jesus Cristo. Jesus, ele está vivo. E ele está no meio de nós através do Espírito Santo. Tá bom? Deu para entender isso? É importante essa lição, né? Quer dizer, o que ligarmos na terra será ligado no céu. Se a gente ligar a nossa salvação na terra, nós estaremos salvos no céu. E se nós desligarmos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós seremos condenados, nós não seremos salvos. O contrário de salvação é o quê? Condenação. Então ou somos salvos ou somos condenados. Tá bom? Então essa é a palavra em Mateus. Agora eu quero ver como os profetas, antes de Jesus descer para a terra, como eles falavam que seria Jesus. Vamos agora ao livro do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Vários profetas eles tinham profetizado a vinda de Jesus, mas a principal profecia está em Isaías, né? Vamos ver no capítulo 53 de Isaías, vamos ver qual foi a mensagem que Isaías trouxe sobre Jesus. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Isso aqui é importante. Quando as pessoas olhavam para Jesus, na época que ele veio, né? As pessoas viam beleza nele, viam majestade? Não, ele veio em carne. Jesus veio em carne. Ninguém via a glória de Jesus nele. Por quê? Para que as pessoas não desejassem ele. Para que as pessoas não adorassem pela aparência, mas sim pela palavra. Porque ninguém via majestade nele, mas quando as pessoas ouviam a palavra da boca dele, aí as pessoas se maravilhavam. As pessoas viam tanta sabedoria da palavra de Jesus, que elas se convertiam não pela aparência, mas pela sabedoria da palavra. E essa era a proposta
de Deus, né? Não era que as pessoas adorassem a Jesus pela sua beleza e majestade, mas pela sua palavra, que é o mais importante de tudo, é a palavra, né? Era só lembrar da passagem lá que Jesus conversa com uma samaritana. Assim, em Samaria, as pessoas não eram judias, quer dizer, elas não adoravam a Deus. Eles adoravam a falsos deuses. Olha só, que Deus tenha misericórdia, né? Eles cometiam o pior pecado que podia ter, que é a idolatria, né? Eles davam a estátuas, a imagens, a honra e a glória de Deus. E Deus não permite dividir a glória com nenhuma imagem e com nenhuma estátua. A estátua tem boca, mas não fala. Tem braço, mas não toca. Tem perna, mas não anda. Tem boca, mas não fala. Estátua não faz nada. A glória de Deus tem que ser dada a Deus. Nós não precisamos ver, né? Porque a imagem serve para quê? Que as pessoas criaram essa ideia de imagem. Porque eles queriam ver Deus, mas aquilo lá não é Deus. E Deus não quer que a gente veja para crer. Deus quer que a gente creia primeiro, para que a gente possa ver a manifestação do poder de Deus. Olha só que importância tem a palavra de Deus, né? Então Jesus ele falava a palavra e aí as pessoas tinham que se converter pela palavra, pelas curas, pelos milagres, né? Mas principalmente pela palavra. Então Jesus ele foi lá em Samaria e tinha uma mulher. Ele não podia conversar, os judeus eles não podiam conversar com uma mulher e muito menos com uma samaritana. Mas Jesus, né? Ele chegou no momento que ele estava sozinho e foi lá no poço. E a samaritana começou a conversar com ele. E ela falou: mas como que você está conversando comigo? Você é um judeu, eu sou uma mulher samaritana. Ele falou assim: se você soubesse com quem você está falando, você ia pedir a água viva e você jamais sentiria sede. E aí ela adorou ele. Ela se converteu e aí foi levar para Samaria. Foi falar sobre esse profeta que é Jesus Cristo na época lá. E aí muitas pessoas de Samaria se converteu por causa da palavra que aquela mulher testemunhou. É assim conosco também, a gente faz isso também. A gente dá o nosso testemunho e muitas pessoas se convertem pelo testemunho. Porque é a palavra de Jesus, não é a carne, não é o rosto de Jesus que as pessoas se adoravam, mas era a palavra dele. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Para que as pessoas não desejassem a Jesus, né? Olha só. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Então Jesus veio, ele se fez carne na terra e ele foi desprezado pelos seus. Ele foi desprezado pelos homens que ele veio resgatar. Jesus veio resgatar os homens, mas a maioria desprezou ele até hoje. Conta quantas pessoas nós temos no mundo. Não estou falando para você contar no dedo, né? Tem 5 bilhões de pessoas mais ou menos. E quantas delas se converteram a Jesus, né? Então temos bastante trabalho aí para levar a palavra a essas pessoas, né? Então ele foi desprezado. E Jesus, e fala aqui, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Então Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Por que ele veio sofrer em carne? Para que nós pudéssemos ser aliviados das nossas dores. A gente, né, eu sei, eu tô falando, tô pregando aqui na internet, tô pregando aqui em vídeo para você. Eu não te conheço, eu não sei o seu nome, não sei quem está assistindo esse vídeo. Mas eu sei que todos nós sofremos dores, nós sofremos enfermidades, doenças.
Eu sei que você sofre dessas coisas. E nós somos constantemente castigados por causa de um pecado de Adão e Eva. E nós perpetuamos esse pecado. Só que Jesus, de uma forma maravilhosa, de uma forma majestosa, Ele tomou sobre Ele a minha dor, a sua dor, a minha enfermidade, a sua enfermidade, todo o fardo que nós carregamos no nas nossas costas, nos nossos ombros, todo esse peso do nosso corpo, Jesus tomou sobre Ele. Imagina Ele crucificado. Imagina o peso do corpo. Imagina as dores que Ele estava sentindo. Imagina a lembrança que Ele tem de todos os pecados que nós sentimos. Ele estava carregando na cruz os nossos pecados. Foi por nós que Ele veio para a terra e foi humilhado, foi desprezado. Pensa nisso. Vale a pena você ganhar o mundo e perder a sua alma? Jesus, Ele pagou um alto preço naquela cruz pela sua alma e pela minha alma. E o que nós estamos fazendo com a nossa alma? Nós estamos muitas vezes jogando no lixo a nossa alma, jogando na privada e dando descarga, sendo que nós deveríamos dar o maior valor do mundo. Por quê? Porque Jesus pagou pela nossa alma, então nós devemos dar a Jesus Cristo, porque Ele já pagou por nós. Então nós devemos nos entregar a Jesus. Mas o que nós temos feito? Nós temos desprezado a palavra dEle. Quando a gente comete um pecado, Ele sofre. Ele sofre lá na cruz. Largue o pecado. Largue esse mundo devasso que nós temos aí nessa terra. Às vezes eu vou para a igreja e fico triste, porque nesses últimos dias aqui em São Carlos está tendo uma festa. E eu vou para a igreja a pé. Todo dia eu vou a pé para a igreja. E eu vejo aquele monte de festa, aquele monte de gente bebendo, aquele monte de gente cometendo perversidades, cometendo violência, muitas vezes agredindo um ao outro, xingando, falando alto. Eu fico triste porque eu sei que Jesus entristece com isso. E a gente vê aquela multidão de gente em torno de um palco, assistindo shows e espetáculos, bebendo, e eu vou lá na igreja, não está a metade da igreja cheia. A igreja, no lugar onde a gente vai adorar Jesus Cristo, não está cheio. Cadê as almas? Nós estamos desprezando Jesus Cristo, que salvou, que veio nos salvar. Não abra mão da sua alma, irmão, porque quando você segue o mundo, você está perdendo a sua alma. Se você segue a Jesus, você está salvando a sua alma. Você está dando valor para a sua alma. Quando a gente bebe e se prostitui, a gente está dando valor para o corpo. Mas Jesus quer que a gente dê valor para a alma. É isso que nós devemos fazer a partir desse momento. Largue tudo que é porcaria do mundo e busque a Deus, busque a Jesus. Olha só. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então o corpo dele foi esmagado naquela cruz. Imagina os pregos na mão dele na cruz. Não faça isso em casa. Hipótese alguma, só imagine na sua cabeça um prego passando a sua mão, a sua perna. Imagina o ombro como deve estar dolorido por ter carregado aquela cruz por você e por mim. O corpo dele foi esmagado, ele recebeu estigmas nas costas, ele recebeu chicotado, ele foi chicoteado, torturado, com os piores instrumentos de tortura, né? Ele foi transpassado por nossas iniquidades, por causa de nós, né?
Foi esmagado por causa de nossas iniquidades, mas é o castigo que nos trouxe a paz. E Jesus está trazendo a paz de Cristo para o nosso coração. Você quer ter a paz? É só você abandonar esse mundo e buscar Jesus Cristo. Vai para a igreja, procure a igreja mais próxima de você. Eu frequento a Igreja Mundial do Poder de Deus, mas eu não estou falando para você ir nessa igreja. Procure a mais próxima. Saia na rua agora, vai pela rua, procura uma igreja aberta e fala com o pastor. Fala para o pastor que você tá, a sua situação. Ele vai orar por você. E Deus vai se alegrar dessa sua atitude. Porque você está abandonando o mundo por Jesus Cristo. Do mesmo jeito que Jesus Cristo foi esmagado por causa de nós, agora nós precisamos entregar nossa vida para Ele. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Olha só, Jesus Cristo é o cordeiro. Por quê? Porque a ovelha, o cordeiro, ele não abre a boca contra o pastor. Muito pelo contrário. O pastor, ele vai carregando os seus cordeiros, as suas ovelhas, e as ovelhas obedecem à voz do pastor. Dessa vez eu não estou falando do pastor da igreja, estou falando de um pastor que vai pastorear, que vai apacentar as ovelhas. O pastor, ele vai levando, vai encaminhando as suas ovelhas para o caminho certo. E Jesus Cristo é o nosso pastor. Jesus Cristo é o bom pastor, é o sumo sacerdote. Ele vai nos conduzindo para o caminho da vida eterna, ele vai nos conduzindo para a salvação. E nós devemos ouvir a voz de Jesus e seguir a Jesus, né? Ele foi levado para o matadouro como uma ovelha diante de seus tosqueadores. Mesmo diante do sacrifício, o cordeiro, ele não abre a boca para reclamar. Ele permite ser sacrificado. E do mesmo jeito, Jesus, ele se permitiu ser sacrificado por nós, sem reclamar. Muito pelo contrário, quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele pediu perdão aos que estavam crucificando ele. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Olha só, por causa da nossa transgressão ele foi golpeado, ele foi agredido, ele foi julgado. Jesus Cristo falou que quando ele veio para a terra, ele não veio julgar os homens, mas ele veio o quê? Salvar os homens. Ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, o sumo sacerdote, o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus Cristo, ele deu a vida por nós, por nós que somos as ovelhas dele. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Ele não cometeu nenhum pecado, mas ele foi condenado à cruz. Quem é condenado à cruz naquele tempo? À cruz vão os assassinos, os piores criminosos que tinha naquela época, era crucificado. Mas ele, sem pecado nenhum, sem ter dito nenhuma mentira, ele foi crucificado. Ele foi condenado no meio dos ímpios, no meio dos criminosos, ele foi condenado. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Olha que coisa maravilhosa. Deus permitiu que o seu filho fosse sacrificado. E às vezes a gente pode pensar, mas que Deus malvado é esse que deixa o seu filho ser sacrificado? Mas Deus fez isso diante de uma promessa, que nós teríamos nossa vida prolongada a toda a eternidade. A nossa vida
vai ser eterna. Graças a quem? Graças ao sacrifício que Deus fez, né? Parece que o sacrifício foi Jesus Cristo quem fez. Claro que Jesus, ele permitiu ser sacrificado, mas quem sacrificou? Foi o Pai dele, o nosso Pai, que está nos céus. O Deus fez o sacrifício por nós. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Então quem é o nosso intercessor? O único intercessor é Jesus Cristo. Não há outro. A gente pode pensar que o intercessor é o santo tal, mas Jesus Cristo é o único intercessor que nós temos na vida. Nós não podemos dar a outro essa glória. A glória é de Jesus. Ele se sacrificou por nós. Ele morreu. Ele foi sacrificado por nós. Então nenhum outro se compara a ele. Nenhum ser vivo pode se comparar a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo veio nos trazer a palavra de salvação. Ele falou que é possível nós nos salvarmos. Ele falou que nós devemos, para que nós possamos nos salvar, nós devemos ter uma vida santa assim como ele teve. Nós devemos ser justos assim como ele era. Nós devemos vencer o pecado assim como ele venceu. É difícil? Claro que é difícil. Olha o sofrimento que Jesus teve para vencer o pecado, vencer a morte e vencer o mundo. Mas ele dá a nós a possibilidade de salvação. Então receba essa palavra com amor. Receba essa palavra no seu coração com alívio. Alívio por quê? Porque o nosso fardo que a gente carregava nas costas foi lançado a Jesus na cruz. O peso dos nossos pecados está sobre Jesus. Ele fez isso por nós. Pense nisso, pense nessa palavra, né? Converta-se à palavra de Deus, porque a melhor coisa que alguém pode fazer é o quê? É entregar a sua vida a Jesus, entregar a sua alma, que já foi pago. Jesus já pagou. Você não precisa pagar agora pela sua alma, porque Jesus já pagou pela sua alma. Agora você deve reconhecer Jesus como Cristo, como Salvador, e entregar a sua vida a Ele, em nome de Jesus. Bom, então essa foi a primeira lição. E o Verbo se fez carne, né? Verbo é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele se fez carne. Na próxima lição, que é a lição 2 do estudo bíblico, a base da salvação, nós veremos sobre a vinda de Jesus, porque ele promete a nós que ele voltará para salvar a nossa alma. Ele já veio para trazer a palavra de salvação. E aí nós devemos nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus, e ele vai voltar para quê? Para julgar dessa vez. Então a primeira vinda era para nos ensinar a salvar a nossa alma, então ele veio salvar, e agora ele vai vir aqui para tomar posse daqueles que perseverarem na palavra dele. Tá bom? Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá bom? Entregue sua vida para Cristo, né? Se você ainda não entregou, entregue. Se você entregou, se mantenha firme na fé. Em nome de Jesus, você será um vencedor. Mantenha-se firme, seja um vencedor. Amém. E graças a Deus.